Empate 1-1 entre Grêmio e Botafogo. A verdade é que as duas equipes tinham muitos desfalques e não conseguiram jogar tudo que podem. Mas olhando para o nosso lado, foi um jogo bem pobre do Grêmio e vem tendo esse padrão de quando o Grêmio é mandante, quando o Grêmio tem que propor o jogo, a gente se complica e não consegue encontrar os espaços contra os adversários. Foi assim nos últimos 4 jogos em casa, contra o Sport, contra o Ceará, contra o Mirassol e agora também contra o Botafogo. Dentre essas equipes, a que tem o melhor elenco era justamente o Botafogo. Então, era um jogo que dava talvez para se especular contra-ataque. Contra essas outras equipes que eu citei, não. Ali, notoriamente, o Grêmio não conseguia criar. E aqui contra o Botafogo até começou bem. O Grêmio cria uma ou outra oportunidade no início. O Léo Link faz duas grandes defesas e um chute próximo do Kahneman e outra um cabeceio do Edenilson, que ele faz um milagre, uma defesa sensacional, por sinal e que salva o Botafogo. A defesa no cabeceio do Edenilson foi algo incrível. O Botafogo trouxe o Neto para ser o substituto do John e ele acabou tendo uma lesão grave. O Léo Link vai ter muito tempo para agarrar no gol do Botafogo e é um baita goleiro. Já tinha mostrado isso no ano passado, quando teve oportunidades no Atlético Paranaense, né? Enfim, fez um grande jogo o Léo Link, por sinal. Falando sobre o Grêmio, eu achei interessante a movimentação do William. Vale se destacar um Grêmio com muitos desfalques, então, por exemplo, no meio de campo, onde o jogo acontece, né? A gente foi com Dodi, Noriega jogou no meio de campo dessa vez, né? Noriega de primeiro volante, o Dodi de segundo e o Edenilson mais centralizado, a princípio, né? E o Pavão pela direita, o William pela esquerda, o André mais centralizado. Ao longo do jogo, o Pavão veio para a esquerda, o William veio para o meio, o Edenilson foi para a direita. E aí no segundo tempo entra o Alisson. Eu achei que o Edenilson de novo fez um bom jogo. O Edenilson, com a chegada do William, já dá para perceber que consegue render mais. Tira a responsabilidade de ser o cara de criação, como o William vem jogando muito por dentro, e por sinal sobre o William, mais um grande jogo dele. Foi muito bem na estreia contra o Inter e agora muito bem de novo. A tendência é que ele, com o tempo, se torne o principal jogador do Grêmio. Por essa amostragem inicial é isso, né? O André, eu achei que foi abaixo, ficou devendo muito mal, finalizações ruins e na hora de criar ele também não conseguiu ter bons passes, não conseguiu prender a bola. É o que eu falo aqui nos vídeos sobre o André. É um cara que é até bom tecnicamente, mas para você ser centroavante, ou você tem que ser forte ou você tem que ser rápido. E o André não é rápido e não é forte. Um dos dois ele tem que desenvolver. Não adianta nada só ele ser bom tecnicamente, porque senão ele vai ser engolido em nesses dois aspectos. E um dos dois ele tem que se desenvolver. Seja desenvolver a velocidade dele, seja desenvolver a parte física. Mas do jeito que tá, não dá. E o problema sem o Carlos Vinícius e o Bright White, só tem o André. Entrou o Jardiel no lugar do André, e eu já estou há muito tempo aqui pedindo oportunidades para o Jardiel, desde aquela copinha onde o Gustavo Nunes recebe oportunidade. Né? E nesse ano o Alisson vem tendo minutagem. Né? Mas o Jardiel se destacou muito mais do que esses dois, por exemplo, na copinha do ano passado. E o Jardiel não recebeu oportunidades. Acho que agora tá dando para entender o porquê que ele não recebia. O cara joga muito pouco, quase não tem oportunidade. É a quarta opção para centroavante no Grêmio. Ele tem a sorte de dois dos caras que estão na fila estão machucados, que é o Bright White e o Carlos Vinícius, e o André estava mal no jogo. Recebe a minutagem, joga por mais de 20 minutos. Parece que ele estava com preguiça, fugia da bola, não se esforçava, não marcava, não aparecia para o jogo, não disputava a bola, não fazia nada, cara. Então, assim, ele é bom jogador, não é à toa que ele conseguiu uma marca incrível na copinha do ano passado, sendo artilheiro disparado, meter o gol a rodo. Ele tem qualidade, só que, pô, não adianta nada só você ter qualidade. Você tem que se esforçar. E esse esforço ele não vem tendo, e é por isso que ele recebe tão poucas oportunidades, né? Isso ficou meio nítido. Outro que entrou muito mal, outro da base. Eu gosto demais de caras da base que recebem oportunidades e eu acho que sempre tem que ser a preferência. Dar oportunidade para alguém da base antes de contratar. Mas o Alisson dessa vez foi muito mal. E não é nem mal de errar muita coisa, é mal de medo. O Alisson ficou com medo do Cuiabano, cara. Não dá. Ele não foi para cima em nenhuma jogada. E quando ele tentou fazer algo um pouquinho mais difícil, ele errava. Ele pegava a bola e cruzava de qualquer jeito. Tanto é que o auxiliar do Mano, que foi quem comandou hoje, com o Mano suspenso, né? Pouco tempo depois do Alisson entrar, ele puxa o Alisson para meia esquerda e traz o Kik para meia direita.
O Alisson não fez mais nada pela meia esquerda, mas porque pela direita ele nem tentava. De fato, foi um jogo horrível do Alisson e mostra porque que hoje ele ainda é reserva do time, né? Sendo que ele tem qualidade para ser titular, mas tem que ter coragem. Se ele fosse para cima do Cuiabano 5 vezes, perdesse 4, mas em uma conseguisse arranjar uma boa finalização, eu ia falar, ele tentou pelo menos. Mas a questão é que ele nem tentou, e ele tem qualidade para isso. Faltou personalidade pro Alisson, coisa que normalmente não falta, nesse jogo faltou. No final das contas, vale destacar também o Marcos Rocha muito bem de novo. E o Volpe sensacional. E aí eu vou puxar um mérito meu. Né? Quem quiser pode assistir o vídeo de quando o Grêmio anunciou o Volpe, estava especulando o Volpe. Eu sempre defendi ele, falei que as críticas eram injustas. E parece oportunismo eu falar isso agora. Mas é a verdade, o que eu posso fazer? É bom goleiro, cara. É bom goleiro. Ele foi muito injustiçado por tomar gols indefensáveis. O que ele vai fazer? Se era indefensável, o máximo que dá para dizer é que ele é um goleiro azarado, né? Mas ele vem conseguindo mudar isso nessa passagem pelo Grêmio, né? Já vem de um bom tempo onde ele é muito importante para mim. Hoje é o principal jogador do Grêmio. Sensacional o Thiago Volpe, defende muito e ainda bate pênalti como poucos. Mas sobre o jogo é que o Grêmio não consegue propor, cara. Já é um banho de água fria pela empolgação que teve com o Grenal, que era pro Grêmio embalar de vez, e já fica nítido a limitação do time. Pode organizar, pode usar a linha do Marcos Rocha junto com os zagueiros, tudo isso é muito interessante. Mas não adianta nada se a ideia do time é muito medrosa. O Grêmio não consegue marcar pressão toda hora. Que subia um pouquinho a linha, sobrava um volante livre e o Botafogo conseguia criar. É porque não é um Botafogo em grande fase. Se fosse, a gente tinha tomado 3, 4 gols. Mas é um time que, na hora de levar um 10, errava, né? E é por isso que a gente conseguiu arranjar um empate no final. E foi pênalti, por sinal, né? O Matheus Martins com o braço aberto. Então, assim, o grande problema desse time do Grêmio que é um time programado para se defender. Contra equipes mais fortes, a gente consegue se dar bem, cara. Então, contra o Flamengo no Maracanã, arranjando um pontinho, ganhando do Galo em Minas, ganhando o Grenal lá no Beira-Rio, mas jogos que a gente pode se dar ao luxo de ficar no contra-ataque. Agora, quando tem que propor o jogo, é isso. Nos últimos 4 jogos na Arena, não venceu nenhum. E eram jogos onde o Grêmio tinha que vencer os 4. Então, a questão é que é um time que é programado para se defender, não sabe como atacar e assim é difícil ganhar, né? Enfim, empatezinho meio frustrante pela empolgação que a gente vinha depois de um baita Grenal. Mas é o que tem, né? O elenco do Grêmio é fraco, né? Trouxe reforços, mas quando eles ficam de fora já dá para perceber que é muito limitado. E aí quando a gente cria esperança na base, faltou coragem para o Alisson e faltou até vontade para o Jardiel. Enfim, foi esse o vídeo. Valeu e falou.